Maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com 22 conquistas, a Portela buscou de novo fazer história, dessa vez com o samba enredo Um Defeito de Cor, de André Rodrigues e Antônio Gonzaga. A escola centenária recriou a trajetória da mãe preta Luísa Maim, personalidade que participou da articulação de todas as revoltas e levantes de escravos da então província da Bahia. O escritor e economista Armando Avena, colunista da Tarde FM, lançou em 2019 o livro que conta a história desta mãe guerreira. Agora, com a homenagem da Escola de Samba Carioca, a Geração Editorial vai lançar uma nova edição da obra e a gente vai falar a respeito com o próprio escritor e economista Armando Avena, conosco aqui. Um prazer recebê-lo, sempre conversar com você, Armando. Seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jefferson, bom dia, equipe. É um prazer enorme estar aqui. Eu que faço parte dessa equipe com muito orgulho. Pois é, a Portela escolheu homenagear Luísa Maim em seu desfile deste ano, personagem que você abordou em seu livro, lançado em 2019, por sinal, uma capa belíssima, está aqui. Luísa Maim, os amores e a luta da líder da rebelião que reuniu todas as etnias para libertar os escravos e fundar um Estado Islâmico no Brasil. E desde já, muito obrigado aqui pelo exemplar que recebi. Muito legal. Como é que você vê a importância, Avena, de trazer figuras históricas como Luísa Maim para o contexto do carnaval e da cultura popular? Olha, eu acredito que isso é muito importante. É preciso que a Bahia e o Brasil passe a conhecer melhor sua história. Essa personagem, por exemplo, é uma heroína brasileira. Só para os ouvintes terem uma ideia, ela é nome de escola em Salvador, ela é nome de praça na freguesia do Ó, em São Paulo, ela é nome de rua em Curitiba, ela tem uma história muito bonita. E essa personagem, ela é, digamos assim, a líder, uma das líderes de um movimento fantástico que ocorreu aqui em Salvador. É a maior revolta urbana de negros do Brasil. E é uma coisa tão interessante que vale a pena contar um pouco para o ouvinte. No dia 25 de janeiro de 1835, cerca de 1.000 negros, homens e mulheres, vestidos de branco, com barretes brancos na cabeça, eles tomaram a cidade de Salvador. Tomaram a cidade inteira e foram andando desde a Vitória até Itapajipe. E com uma coisa muito interessante, eles não atacavam os civis. Isso em 1835? Eles não atacavam os civis. O objetivo deles era unicamente libertar os escravos e a luta era com aqueles militares e policiais que os escravizavam. Então, eles vão pela cidade, eles vão à casa de cadeia, que é onde fica a Câmara de Vereadores, para tentar libertar os escravos e fazem um movimento fantástico em toda a Bahia. Aquele anexo da Câmara, não é Aquele isso? Anexo da Câmara, exatamente. Que foi uma cadeia. Que é exatamente uma casa de cadeia. Eles vão para ali para liberar. Mas a beleza dessa história é que eram negros alfabetizados e que havia uma mulher que liderava esse junto com a UNA, que era o líder maior, ela liderava esse movimento e mais que tudo, mais importante... Você está falando da Revolta dos Malês, não é isso? Exatamente. Eu estou falando da Revolta dos Malês, que é uma revolta que não é apenas islâmica. É claro que ela foi liderada por negros islâmicos, que sabiam ler e escrever. Mas há uma coisa que nenhum historiador conseguiu explicar ainda. Como os negros islâmicos e a religião islâmica, que é tão assim definida em seus parâmetros, ela reúne todos os negros da Bahia. Como é que você acha que uma história como essa de Luísa Maim inspira hoje discussões sobre igualdade racial e resistência? Olha, é muito importante porque ela mostra, primeiro, o papel de empoderamento da mulher e da mulher negra. É preciso que se diga uma coisa, Luísa Maim é um personagem que ela passa a ser ativa no processo. Ela é uma negra liberta, ela passa a reunir os negros, ela tem uma capacidade de transitar entre os diversos grupos. Ela era uma princesa na África, ela vem para o Brasil escravizada, então ela é alfabetizada, ela aprende a falar o árabe,
e aprende a falar. Ela viveu na casa dos ingleses na Vitória. Ela aprende a falar o inglês, era uma negra poliglota. E ela consegue a sua libertação, mas ela não quer a sua libertação como objetivo, ela quer libertar todos os negros da Bahia. Ela usava o tabuleiro, ela tinha um tabuleiro de quitutes, não é isso? E com ele distribuía mensagens cifradas? É isso aí. Ela chegou a ter uma pequena cozinha no Largo do Gravatá. E a comida dela era maravilhosa. Uma dessas comidas que ela fazia é o famoso arroz de alçá, que na Bahia todo mundo conhece e todo mundo gosta. Sim, sim. Então, ela, a partir dessa quitanda que ela tinha, onde ela vendia coisas, um tabuleiro, como você disse, ela passa a transmitir mensagens e passa a reunir os negros para formar uma revolta. O mais interessante é que essa revolta chegou a criar um banco para financiar a revolta. Tinha um pequeno banco que financiava, tomava empréstimos, pedia recursos e financiava. E uma coisa importante, viu, Jefferson? A luta de Luísa Maim não é apenas a luta contra a escravidão, é fundamentalmente a luta contra a escravidão, mas é também a luta pelo empoderamento da mulher, porque havia machismo negro e branco. Então o livro aborda também a força dessa mulher para se impor como mulher negra numa sociedade extremamente machista. E não apenas como líder revolucionária, não é isso? Você, me parece, explora também seus amores, seus relacionamentos. É essa a ideia. A ideia é que Luísa é mais... É claro que ela é uma líder revolucionária, mas ela é mais do que isso. Ela é uma mulher livre. Livre nos seus amores, e o livro conta os amores dela. Livre nas suas, na sua saída, na forma de se posicionar. Ela é a mãe do poeta negro, o primeiro poeta negro do Brasil, Luiz Gama, que foi advogado e foi um grande poeta. E ela se relaciona... Jornalista também. Boa lembrança, Ernesto. E ela também se envolve com negros, com brancos, se envolve, digamos, amorosamente. Ela é uma mulher livre. A beleza desse personagem, que, embora historicamente ainda esteja para ser comprovado, mas a beleza da história oral de Luísa Maim é que ela é, antes de tudo, uma mulher negra, livre e que quer a libertação de todos os escravos. Então, é um exemplo para as mulheres baianas, tanto negras quanto brancas, para todas as mulheres, porque é um exemplo de luta e de querer transformar uma sociedade. Ernesto já entrou na conversa. Faça sua pergunta aí, senhor Ernesto. Avena, você acabou de falar agora que a historiografia ainda busca comprovações da existência de Luísa Maim, mas a historiografia oficial, pelo menos até muito recentemente, negava peremptoriamente a existência de Luísa Maim, atribuía mais a Luísa Maim como um mito, alguma figura que não tivesse existido de fato, etc. Você fez aí um resumo muito conciso do que ela foi Luísa Maim, do que está descrito sobre ela no livro Um Defeito de Cor, que também foi tema, né, de enredo agora no Carnaval. Né? Essa resistência da historiografia oficial em reconhecer o protagonismo, a liderança, a dimensão histórica de uma figura como Luísa Maim. Está certo quem diz que a história oficial também é racista? Olha, esse é um ponto importantíssimo. Eu antes queria dizer que você tocou numa coisa importante, o livro Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É verdade que esse livro... Maravilhoso. É maravilhoso, é um livro muito bom. É verdade que ele não pega só a história de Luísa Maim. Ele pega a história de toda a questão vamos chamar assim, da repressão, da escravidão. Ele pega toda a história. Enquanto o meu livro é só focado em Luísa Maim. Tanto que o livro de Ana tem 900 páginas, é um belo livro que eu também recomendo a toda a Bahia. Agora, com relação a Luísa Maim, é muito importante levar em conta o seguinte: a história oral da Bahia, desde sempre, transformou ela numa heroína do nosso estado e do nosso país. E é muito difícil você não acreditar que uma pessoa com tal força tenha passado séculos e esteja até hoje como nome de escola. Não temos documentos, digamos assim, que garantam a sua existência. Mas o poeta Luiz Gama, por exemplo, fala da mãe dele como uma guerreira, como uma mulher que lutou pela libertação dos escravos. Uma mulher linda, ela era bonita, ela era forte, e que ele assim
a descreve. Então, realmente, há uma resistência na historiografia. É claro que historiografia precisa de comprovação, né, Ernesto? Você sabe que não se pode ser apenas a história oral. Mas eu acho que esse é um mito que precisa ser mais discutido, mais avaliado. Por exemplo, ninguém me explicou até hoje como negros de várias religiões se unem num único objetivo, que é acabar com a escravidão. Porque havia negros do candomblé, havia negros de todas as etnias, eles se unem com os islâmicos e todos vão tentar derrubar vão tentar derrubar a escravidão. E, além disso, uma coisa importante que é também preciso que se diga: eles tiveram uma organização impressionante e havia alguém que fazia o elo de ligação entre as diversas religiões, alguém que deveria conhecer o árabe, conhecer o iorubá, conhecer as línguas. A minha tese é que Luísa fez esse papel. E por que eu coloco essa tese? Não é uma tese histórica. Eu não tenho comprovação histórica, mas eu não preciso, porque o meu livro é um romance. Eu convido os leitores a lerem. Não tem uma dose de licença poética aí. É claro, tem uma grande dose de licença poética, e eu convido os leitores a lerem a minha Luísa Maim. Ela ainda precisa de comprovação histórica, mas como eu sou um escritor, eu não sou um historiador, então eu me dou ao luxo, como se faz no mundo inteiro, de apresentar uma Luísa aos baianos e ao Brasil. E o Brasil recebeu bem. Estamos aqui falando... Uma coisa que eu fiquei curioso, que ainda não li seu livro, como você trata o retorno dela para a África, né? Houve um movimento que infelizmente não foi a maioria dos que vieram forçados para cá, mas alguns negros libertos, alguns que conseguiram se libertar da escravidão, também conseguiram voltar. Isso está contado também no teu livro? Está contado, na verdade, a história de Luísa. É que a gente não tem a certeza do que aconteceu, como a gente disse aqui, mas o que é que ocorre? Ela era uma negra liberta. Ela primeiro se casa com um fidalgo branco. Ela se une a um fidalgo branco. Isso é mais ou menos comprovado na sua história. Ela tem um filho com esse fidalgo. E ela é livre, ela é dona de uma quitanda. Então, quando ela se envolve na revolta, a revolta foi sanguinolenta com os seus líderes. Ele tentou destruir os poderosos da época tentaram destruir qualquer capacidade de rebelião. Mas mesmo assim, os 7 líderes que foram condenados à morte, houve uma coisa interessantíssima, Ernesto, e povo baiano. Ninguém na Bahia se dispôs a fazer o papel de carrasco. Não havia, quando se chamava as pessoas para... hoje será a execução dos líderes da Revolução dos Malês, ninguém se apresentou. Os baianos não quiseram ter essa pecha. E eles... Isso é fato histórico, não é licença poética. Isso não é licença poética, é fato histórico. Eles iriam ser enforcados, não encontraram carrasco para o enforcamento e eles foram fuzilados como heróis, porque heróis eles foram. A revolta dos malês é uma revolta heróica e tem que estar nas escolas da Bahia. Então, nesse sentido, é claro que meu livro é um romance. É um romance como eu fiz, aliás, com o livro O Evangelho segundo Maria, onde eu dou a perspectiva da história que todos conhecem para a mulher. O que eu fiz com Luísa Maim foi dar a perspectiva da história dos malês para a mulher. É a mulher que conta a história. É ela que fala do que houve nessa cidade da Bahia. Então, nesse sentido, eu acho que é importante essa colocação. E vem aí uma nova edição, então, de Luísa Maim. Vem uma nova edição. Estou deixando para o meu amigo Ernesto e para o meu amigo Jefferson um exemplar de Luísa, que eu não tenho mais, está esgotado em minha... Eu não tenho mais, ia trazer para toda a equipe, mas trouxe o outro para o restante da equipe, porque Luísa Maim merece ser lido pelos baianos, e a história de Luísa Maim merece ser lida pelos baianos e pelo Brasil, porque a nossa história é a força do nosso povo, a força da mulher negra brasileira. Então, eu espero que os leitores gostem, está nas livrarias
leitura na livraria Escariz do Shopping Barra e em todas as livrarias da internet. E um livro que certamente contribui para a construção de uma consciência histórica mais ampla e inclusiva, né, Avena? É isso, Ernesto. Você pegou no ponto de criar uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade que seja mais diversa, que não tire e não expulse as pessoas ou não exclua as pessoas. A Bahia é um símbolo de uma sociedade diversa e, nesse sentido, nós temos muito que ensinar ao Brasil. Maravilha, parabéns mais uma vez pela obra. Quem não teve a chance de conhecer, aguarda só um pouquinho que não demora, vai chegar aí uma nova edição, novos exemplares. Armando Avena, escritor, economista, autor dessa obra, Luísa Maim, Os Amores e a Luta da Líder da Rebelião que reuniu todas as etnias para libertar os escravos e fundar um Estado Islâmico no Brasil. Um prazeraço falar com você, Avena, como sempre. Olha aí, um prazer. Queria agradecer a todos vocês, a toda a Bahia, porque eu tenho uma enorme satisfação de estar sempre aqui conversando com os baianos sobre literatura e sobre economia. Um abraço a todos. Abraço forte, obrigado. 11 minutos para as 9 agora.